o Fórum de Competitividade reúne autoridades, especialistas e pensadores dispostos a construir, juntos e tecnicamente, uma visão efetiva sobre o que o país tem de fazer para avançar no atual contexto da economia global. Para isso, começamos este primeiro painel com as rotas para a retomada da competitividade. E para traçá-las, convidamos o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, Arnaldo Jardim. A secretária nacional do Planejamento do Ministério de Planejamento e Orçamento, Leani Lemos. O presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang. O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco. E o editor de macroeconomia da Exame, Luciano Pádua, que será o mediador deste painel. Muito obrigada a todos, e para dar início ao painel, então, passamos a palavra ao editor de macroeconomia da Exame, Luciano Pádua. A todos, um ótimo debate. Bom dia. Bom dia a todos e todas aqui presentes, todas as autoridades, todos os empresários e aqueles do setor produtivo. Acho que hoje temos aqui um painel que eu estava pensando a respeito. É muito interessante porque nós temos um representante do Legislativo, um representante do Executivo, uma representante, né, cuja função maior é planejar o Brasil para o futuro, e temos representantes do setor privado que estão basicamente em duas indústrias essenciais para o crescimento do Brasil e que podem saber muito bem qual é o impacto do custo Brasil para essa competitividade nacional. Então, eu queria ver e os senhores me ajudem a dar conta do tempo, porque jornalista fala bastante e se deixar a gente fica aqui até amanhã. Mas eu queria também pedir para os senhores talvez fazerem uma pequena introdução de qual é a percepção dos senhores desse nosso desafio de fato, lidar com os problemas do passado e também conseguir lidar com os problemas do futuro no que diz respeito à competitividade, na capacidade de fazer negócios no Brasil. Acho que a gente pode continuar aqui já numa sequência. E o Rafael, por favor, fica à vontade. Alô. Bom dia a todos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite. Uma honra de participar de um assunto tão importante e um painel com pessoas tão relevantes. Eu diria que o custo Brasil é um fator muito relevante no curto, meio e longo prazo. E eu quero começar fazendo uma reflexão do que ouvi da palestra do Dr. Klaus, que é importante a convergência do setor público e do setor privado, porque é um trabalho a quatro mãos. Eu acho que cada vez as empresas, o setor privado, tem que sair um pouquinho. Obviamente, nós temos uma responsabilidade com nossos shareholders, mas cada vez mais temos uma responsabilidade com os stakeholders, principalmente com a sociedade. E isso vai precisar de todos nós uma abertura e uma flexibilidade, pensando sempre um bem maior, não só o bem para nossas empresas ou para nossas indústrias, mas realmente para a sociedade e para construir um país melhor, que nesse caso é o nosso Brasil. Muito obrigado, deputado. O senhor queria fazer uma consideração inicial também? Consideração inicial que tenho é de que sinto no Parlamento brasileiro, no Congresso brasileiro, ao longo das últimas legislaturas, mas particularmente consolidado nessa eleição, uma percepção de que é fundamental avançar nas reformas estruturais. A grande questão que ainda existe é repensar o Estado e a sociedade, a relação público e privado, como o Chang
acabou de mencionar. E o espírito que há no Congresso Nacional é um espírito reformista, de avançar naquilo que nós precisamos, que é tornar o Estado mais eficiente, e o Estado, ao invés de provedor, como foi ao longo de décadas anteriores, agora regulador e estimulador da economia. Obrigado, deputado. Depois eu queria ver se a gente conseguia esmiuçar um pouquinho essa agenda. Secretária, a senhora quer fazer também uma consideração inicial, por favor? Bom dia a todas e todos. Eu acho que a gente está num momento... Gostei muito da palestra dos... Acho que todos aqui, né, da palestra do Klaus Schwab. O turning point, né? A gente está no turning point e no Brasil é muito importante a gente considerar que tudo que a gente está fazendo agora, que for feito agora, planejado para o curto prazo, a gente também tem que olhar para o prazo mais longo, porque os nossos problemas não são problemas que vão ser resolvidos do dia para a noite, não serão resolvidos em 4 anos, são problemas que devem ser atacados com a visão estratégica, com a visão de longo prazo. E eu acho que, da nossa parte, a gente está cuidando bastante disso, olhando para um planejamento de curto prazo agora, o PPA, aos 4 anos, mas já olhando para essa dimensão estratégica de quem o Brasil deve ser nos próximos 20 anos, né? O Brasil 2040. A senhora quer talvez esmiuçar um pouquinho, só dizer o que é o PPA, para quem está nos assistindo Claro. em casa? O PPA é o nosso plano de médio prazo, é o planejamento de médio prazo do Brasil. É uma lei que nós devemos mandar ao Congresso até o dia 31 de agosto. É uma lei muito deixada de lado, né? As pessoas não olham muito para ela, mas deveriam, porque o PPA é o que a OCDE chama de Performance Budget. É onde a gente consegue enxergar os indicadores, os resultados esperados, as metas e as diretrizes dos próximos 4 anos. E nós estamos, nesse momento, trabalhando no PPA, na parte tática de detalhamento dos programas e das políticas, e na consulta popular, que depois eu posso falar um pouco mais sobre isso também. Não, perfeitamente. Doutor Trabuco, o senhor gostaria de fazer uma consideração inicial? Perfeito. Não, primeiro eu quero destacar a frente parlamentar da competitividade, o papel importante que o Legislativo tem e as lideranças ter essa consciência. Mas também destacar o movimento do Brasil competitivo, em nome do senhor, Sr. Jorge, mostrar que o MBC ele tem um propósito, ele tem uma obsessão. E essa obsessão é fazer com que o Brasil possa ter essa visão de longo prazo. Uma coisa que aprendi na palestra do professor Klaus é que a competitividade ela tem uma amplitude tão envolvente, horizontalmente e verticalmente da sociedade, que ela precisa ser vista do aspecto de uma transversalidade. Quer dizer, ela permeia vários setores, por isso que defender a competitividade é ter uma causa, é ter um propósito. E o MBC está cumprindo com essa missão. Não, perfeito. Talvez, voltando aqui um pouquinho na nossa conversa, começando com o senhor mesmo, doutor Trabuco. O senhor teria, talvez, algum ponto... Né, a gente tem lá a mandala do custo do Brasil, que hoje chegou a 1,7 tri do PIB, 20% do PIB nacional, são 12 dimensões. Ali, algumas clássicas, outras mais, trazem um pouco mais de novidade. Mas, assim, na experiência do senhor no setor privado há tantos anos, qual seria um aspecto que o senhor destacaria que causa que o custo do Brasil, de fato, atrapalha bastante a sua atividade e que o senhor combateria assim, com prioridade? Olha, a sua pergunta ela é ampla o suficiente para caber vários aspectos assim, e assim por diante. Agora, a gente não pode deixar de discutir a competitividade com relação ao projeto de nação brasileira. Nós, no mundo, somos reconhecidos um país que tem vantagens comparativas inegáveis comparado com outros países. Agora, nós estamos devendo ainda uma transformação da vantagem comparativa em vantagem competitiva. E essa questão, evidente que está posta, e o calendário, o empenho, até diria a harmonia do Congresso em discutir a reforma tributária,
ela seguramente vai ser algo marcante, porque, infelizmente, nós não podemos nos conformar. O mundo que tem 190 e poucos países, 180 e poucos países, adotam um imposto de valor agregado. Será desafiador a sua implementação? Será. Vai ser necessária uma transição? Sim, mas ele terá, ao lado do arcabouço fiscal e a reforma tributária, é uma felicidade perceber que são dois temas que o parlamento está envolvido e comprado nessa ideia, bem como o executivo. Então, se nós chegarmos a convergências, e o mundo não cabe divergência, né? Nós precisamos ser convergentes, eu acho que nós daremos um salto importante. Eu prometi que eu não ia falar sobre o imposto da intermediação financeira, que é um tema muito caro ao seu Jorge, né? Eu aprendi com o seu Jorge Gerdau o seguinte: quando a pessoa toma um crédito em banco, ela só tomou por dois motivos: ou para pagar uma dívida anterior, ou para financiar um sonho. O sonho do empreendedor, de reformar sua casa, de reformar a sua empresa. E aí, evidente, há tempo e hora, não agora, mas no futuro, talvez nós possamos, dentro de alguns anos, discutir essa questão do imposto sobre a intermediação. Perfeito. Eu queria só tentar continuar no setor produtivo, e, deputado, eu vi que o senhor tem bastante a dizer desse tema, eu vou chegar lá, mas a Toyota é uma empresa, um conglomerado no mundo inteiro, né? E talvez pegar carona um pouco nessa discussão. Vocês acabaram de fazer um compromisso de longo prazo com o Brasil, uma fábrica de 1,7 bi em São Paulo. Eu queria entender, assim, o nosso sistema tributário, do ponto de vista da Toyota, ele é tão especial, no sentido, talvez até negativo, mas tão específico, e vocês estão comemorando muito essa capacidade de quem sabe, mudar a maneira dos custos de transação dentro da economia brasileira com essa reforma? Bom, primeiro eu queria dizer que Toyota acredita no Brasil, e por isso que nós estamos colocando um investimento, porque acho que parte de nossa responsabilidade é não esperar que todo esteja resolvido. Nós também temos que colocar uma cota de acreditar nos países onde estamos, e nós acreditamos no Brasil. Agora, falando da reforma tributária, eu acho que um fator importantíssimo e fundamental para melhorar a competitividade. Já foi falado que a complexidade do sistema tributário brasileiro traz alguns custos extras. Então, definitivamente, essa simplicidade vai ajudar a melhorar a competitividade. E competitividade, eu acho, em dois sentidos. Primeiro, essa competitividade vai trazer melhores produtos, serviços e custos para o consumidor brasileiro. Vai melhorar muito a qualidade de vida dos brasileiros aqui nesse país. E segundo, vai abrir frente muito importante, que é a exportação. Um país que é mais competitivo tem muito mais possibilidades para exportar, e isso vai apoiar a indústria, vai gerar emprego e vai gerar renda. Além do investimento que nós fizemos, que anunciamos agora de 1,7 bi, é para trazer tecnologia, e tecnologia que está em linha com nosso compromisso ambiental, que é um assunto muito importante também que tem que estar na agenda de competitividade do Brasil. Não, perfeito. E os senhores pensam em fazer da Toyota Brasil talvez um hub de exportação? Sim, é isso que nós estamos apuntando. Dentro dos últimos investimentos, nós estamos exportando já nossos veículos para 22 países na região. Ano passado, em setembro, começamos a exportação de motores para a América do Norte. Então, pensar exportar motores do Brasil para um dos maiores mercados automotivos do mundo é uma señal que nós temos esse potencial de ser competitivos e de abrir novos mercados. Obrigado. Deputado, talvez a gente pudesse destrinchar um pouco da agenda legislativa, mas a primeira pergunta que eu acho que todo mundo aqui se faz é: vai passar esse ano a reforma tributária? Muito obrigado, Luciano. Eu vou seguir no seu compasso aqui, porque eu fiz uma declaração que pode ser principista, mas é de prioridade, é de visão, né? Do compromisso que tem o Congresso Nacional, o Alexis que me antecipou aqui na direção da frente, o Vitor Lippe que nos ajuda e os parlamentares todos que aqui estiveram. Então vamos concretizar em algumas medidas recentes que eu acho que merecem reflexão porque nos colocaram num patamar bem interessante de avanço. Eu comecei a listar aqui
tentei me lembrar. Nova lei da cabotagem, nova lei do gás, nova lei de autorizações ferroviárias, a novo marco do saneamento, a autonomia do Banco Central e a lei cambial, o marco de geração distribuída, a nova lei de recuperação judicial, a nova lei de licitações, o PSA, pagamento por serviços ambientais, os FIAGROS. Eu estou mencionando aqui rapidamente questões que já aprovadas pelo Congresso, nesse passado relativamente recente, tem incidência agora e os efeitos na economia virão. Mas mais do que isso, a Frente Parlamentar Brasil Competitivo, que junto com o movimento toma essa iniciativa aqui, para que aqui seja um momento de reflexão e nos orientar, tem uma definição de prioridades, que nós constituímos a partir do diálogo com o movimento. Eu cochichei ali ao lado do Dr. Jorge Gerdau, quando o Klaus nos falava, eu falei, Dr. Jorge, parece que o senhor anteviu algumas coisas, porque ele falou da indispensabilidade, como o Trabuco mencionou aqui, de uma sociedade consistente e organizada. Ele falou da necessidade de ter uma percepção de médio prazo, a necessidade de incorporar o planejamento e ter critérios de eficiência nos gastos públicos, como a Leane acabou de mencionar, ou a sustentabilidade como uma escolha definitiva também de padrão, quando a Toyota faz do Brasil, com o seu carro híbrido, uma referência mundial, e nós agradecemos por isso aqui. Então, à luz disso, o que nós temos como prioridades definidas agora? Primeiro, o PL 414, que restabelece um novo marco para o setor elétrico. Nós temos como referência o marco de garantias. Nós tivemos uma notícia no lançamento da frente, o doutor Geraldo Alckmin, que hoje nos prestigiou novamente aqui, ele conseguiu, o governo encaminhou um requerimento de urgência para que esse projeto no Senado possa ter celeridade. Nós temos as debêntures de infraestrutura, e o governo também definiu que isso passa a ser uma prioridade. Se somam as debêntures incentivadas, são o instrumento hoje mais eficaz para promover investimentos. O doutor Trabuco sabe disso, como os fundos de investimento e essas debêntures têm sido lastreadoras daquilo que são as novas iniciativas aí nesse momento. Então, eu diria, com relação aos avanços que tivemos, o presidente Arthur Lira, inclusive, a semana passada, lá em Washington, nós tínhamos um momento ali especial de pensar e apresentar. O Brasil diz o seguinte: não admitiremos retrocesso. Nós tivemos uma polêmica recente, todos sabem, em torno do marco do saneamento. O governo editou decretos, no nosso entender, alguns eram importantes, um, por exemplo, que prorrogou o prazo, ok. Um que ampliou a possibilidade de que nas PPPs, no setor de saneamento, fôssemos além do 25%, ok também. Mas quando reviu princípios da legislação, particularmente permitindo que não, ou dizendo que não deveriam ser mantidos os critérios de eficiência com relação às empresas estatais de saneamento, aí nós dissemos não. Votamos um projeto que sustou os decretos do governo e abrimos um processo de negociação que vai ter sequência a semana que vem, quando o parlamento vai buscar aperfeiçoamentos em diálogo com o executivo. Portanto, há uma clara maioria no sentido de que não se admite retrocesso e depois uma disposição sintonizada com o executivo de buscar avanço em itens como esse, que são as prioridades que, enfrentando os diferentes aspectos, vão nos permitir avançar. Até olhando a Andréa Macera, que vai estar daqui a pouco num próximo momento, quero destacar a questão da agenda ambiental. É prioridade para nós definir o marco regulatório do mercado de carbono, porque sabemos que isso possibilitará ao Brasil a ter uma vantagem proativa. E a vantagem comparativa se tornar uma vantagem competitiva, como foi muito bem dito aqui. Mas eu só voltaria à pergunta inicial. Ah, pois não. Passa esse ano a reforma tributária. É verdade, desculpe. Eu fui me entusiasmado. Não é aquele clássico do deputado que muda de assunto, não, mas o Luciano faz bem. Nós vamos apoiar o arcabouço fiscal na Câmara a semana que vem, tá certo?
o Aguinaldo Ribeiro. Com isso, o deputado Danilo, que estava conosco aqui, ele é o relator da LDO, com isso ele tem caminho para avançar na LDO, foi o que nós conversamos, inclusive, aqui no encontro, e até o final, falamos em final de maio, mas vamos deixar para junho, a apresentação do relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, e nós aprovaremos, sim, a reforma tributária. Estou muito convencido de que esse tema amadureceu definitivamente no Parlamento. Perfeitamente. Eu só gostaria de destacar o que o deputado colocou, e eu fiquei pensando a importância, né? O mundo tem pressa, o Brasil tem pressa, nós não podemos perder tempo, né? Nós temos de ter assim um ambiente de harmonia, até de temperança, né? Que é uma das virtudes do Espírito Santo, né? No sentido de a gente poder, num clima de harmonia, avançar na agenda e nos projetos que o senhor lembrou. O Brasil precisa entrar numa fase, vamos dizer, permanente de crescimento econômico. Sem crescimento econômico, nós não vamos reduzir a desigualdade ou a miséria no médio e longo prazo. Os programas sociais são fundamentais para a gente resolver uma situação dramática, mas será a geração de emprego que virá pelo crescimento econômico. E o mundo já dizia no passado, né, o milagre brasileiro, o milagre... e eu fiquei pensando uma coisa que aprendi há muitos anos atrás. Milagre é um efeito sem causa. O milagre é o efeito que não tem causa. Mas como não existe milagre na vida das pessoas, não existe milagre na vida das nações, tudo é uma agenda voltada para chegar ao momento que é desejável de crescimento econômico. E o que o senhor elencou, simplesmente jogam água para o moinho do crescimento econômico. Só destacar. Não, é perfeitamente isso. E, secretário, o trabalho da senhora talvez seja um dos mais desafiadores, que é colocar todas essas agendas dentro de um planejamento que faça sentido, que seja execuível, né? Dentro do planejamento do governo, que faça essa articulação também política. E como é que a senhora está pensando nessa agenda mais micro também? E um aspecto muito interessante do novo Ministério do Planejamento é a capacidade de avaliar, a tentativa que está sendo feita de avaliar políticas públicas para ver como elas se deram, se vale a pena continuar, o que precisa de ajuste. Como é que está essa agenda também? Eu acho que é interessante demais para falar sobre isso. Luciano, essa pauta do planejamento, ela não é, no Brasil, uma pauta prioritária, nem é uma pauta, digamos, em que a gente tenha uma tradição. Eu vinha conversando com o Rafael aqui enquanto a gente subia, quando a gente aguardava, que a gente se perde no curto-prazismo. E ficamos na agenda do hoje e na agenda mais micro, sem olhar para aquilo que é relevante para o futuro, para a construção de uma nação. Toda essa discussão, eu sou de um tempo, né, em que não tinha nem lei de responsabilidade fiscal, anos 90, assim, lá era hardcore mesmo, né, gente? Era outro mundo. E o Brasil vem avançando nas suas institucionalidades, na qualidade do gasto. Tem avançado, às vezes a gente anda um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais rápido, mas eu sou otimista. Então, nos últimos 20 anos, a gente tem melhorado as nossas institucionalidades, e mais importante do que o modelo do arcabouço, se ele tem um determinado formato ou outro, é que nós estamos discutindo arcabouço, que é uma coisa que os países de renda média não discutem. Países ricos discutem, países de renda média não discutem. Então, isso é importante. Para mim, é um grande sinalizador. Agora, a agenda do arcabouço é a agenda de despesa. A agenda fiscal, ela é condição necessária, mas não suficiente para o crescimento. Assim como a agenda tributária sozinha, ela é condição necessária, fundamental, mas ela não é suficiente. É um conjunto de ações, algumas do governo, no sentido da despesa, né? E aí eu vou repetir, a gente teve recentemente no Encontro de São Paulo, o orçamento brasileiro é um orçamento social. Dos 5 trilhões que a gente tem de orçamento, 2,6 tri dívida em cargo,
2,4 você tira 1 bilhão, 1 tri e 200 mais ou menos previdência, que não deixa de ser social. Depois você tem 4 ministérios que levam 80% do orçamento: educação, saúde, desenvolvimento social e defesa nacional. E aí você fica com mais ou menos 200 bilhões para o resto. Então, a agenda da despesa ela é uma agenda importante, mas nem tudo é pelo lado da despesa, como o próprio arcabouço e a reforma tributária mostram. Então, a gente tem que ter uma agenda que ela olha para a qualidade do gasto, olha para essa qualidade, e é claro que monitoramento é relevante e a avaliação é relevante, mas o desenho da política pública é relevante, e é nisso que a gente está investindo agora. O que nós estamos fazendo? Nós estamos na fase de elaboração das políticas. Dimensão estratégica, para onde vamos, qual é a visão de futuro, valores, diretrizes, objetivos estratégicos, com metas. Nesse momento, o IPEA está debruçado, e com apoio da CAF e do BID, a gente tem também apoio de consultorias nos ajudando no desenho dessas metas, para 35 objetivos estratégicos. Nós temos já desenhados 88 programas, alguns deles são meio, mas temos 3 para educação, 7 para saúde, 5 para a área de desenvolvimento social, que é o core do orçamento. E esses programas, nesse momento, a gente está tendo oficinas na ENAP, são 80 oficinas nesse mês de maio, mês de junho, 120 no total, com 3.200 pessoas envolvidas em capacitação e formulação dos indicadores, das metas e das entregas que vão estar disponíveis no âmbito do PPA e para os próximos 4 anos. Ao final, a gente faz a orçamentação macro, né, porque a LOA vai junto, faz a orçamentação micro, mas nos programas a gente tem a macro-orçamentação, regionalização das metas, porque os problemas do Rio Grande do Sul, né, quando eu estive lá 4 anos, são muito diferentes dos problemas da Paraíba, do Piauí, do Amazonas. Então, a gente tem que regionalizar as nossas metas. E usar de transversalidade, né? Nós já decidimos pelo menos 5 transversalidades, entre elas clima e gênero, igualdade racial, infância e adolescência, e a outra, povos originários. Então, eu acho que isso contempla um pouco do que foi falado aqui, tanto pelo presidente, o presidente em exercício Alckmin, quanto pelo Klaus, que você não faz um crescimento também, você não promove o desenvolvimento sem olhar para esse componente de inclusão social e das políticas sociais, que também são necessárias, mas não são suficientes. É um conjunto de ações que tem que caminhar juntas. A senhora está tentando dizer de uma maneira que não existe bala de prata, né? Assim, de alguma maneira ou de outra, que uma coisa vai salvar. É uma rajada, né? É uma rajada de bala de prata. prata. É uma rajada, né? E é uma rajada e ela é construída incrementalmente também. É importante a gente falar que competitividade, a gente já perdeu a nossa janela demográfica. Não está nascendo um monte de criança no Brasil. Nós estamos envelhecendo rapidamente. Como é que nós vamos resolver o problema da produtividade do lado de capital humano? Os estados que já têm mais desenvolvimento das suas indústrias sofrem com a falta de pessoas para trabalhar, com a qualidade dos seus funcionários. Investem nisso diretamente, porque nós não podemos ter um país com os recursos do Brasil, com essa vantagem comparativa, e demografia já foi uma vantagem comparativa, não é mais, do Brasil, mas nós não podemos ter um país que tem o desempenho que tem no PISA, de matemática, ciências e língua. Não podemos. Isso custa muito caro. Você pode fazer toda a reforma fiscal que você quiser, você pode ter a melhor política macroeconômica. Se você não tiver bom capital humano, não vai ter desenvolvimento. Então, essas agendas, a agenda da competitividade também é uma agenda de pessoas. E eu acho que nisso é onde tem 2 áreas onde o governo pode trabalhar com mais impacto. Nas pessoas. A gente não pode perder talento. Então, criança que não tem acesso à escola, a gente está perdendo talento. Isso é crescimento. Primeira infância. Primeira infância toda. Os nossos adolescentes que abandonam a escola, porque tem que ir trabalhar com baixa qualificação, baixa renda, é perda de talento, é perda de crescimento. Então, nisso o governo tem um papel muito importante, e também no papel regulatório, que aí o legislativo tem um papel muito relevante também. Melhoria de ambiente de negócio, melhoria na gestão, e desse ambiente regulatório, na desregulamentação às vezes, regulamentação outras, mas nessa definição do que é prioritário e como que a gente deve chegar lá.
Eu queria talvez pegar carona na resposta da senhora. Doutor Chang, o senhor tem muitas unidades produtivas no Brasil, né, a empresa que o senhor representa. É uma dificuldade mesmo esse ponto que a secretária levantou, de conseguir mão de obra qualificada? Vocês precisam investir muito em qualificação intramuros? Como é que funciona isso? Bom, o assunto do desenvolvimento do talento, obviamente tem uma responsabilidade na parte do governo, mas também a empresa privada nós temos uma responsabilidade de desenvolver esse capital humano. E para isso nós temos muitas boas práticas no mundo. E nós trazemos essas boas práticas aqui para compartilhar, para desenvolver nosso talento humano, mas também para compartilhar com outras empresas e com outras indústrias. Eu acho que é conhecido o TPS, o Sistema de Produção Toyota. Então, nós temos dentro de nossa empresa uma área focada em desenvolvimento de nosso capital humano, mas também para compartilhar esses conhecimentos com outras empresas e com outras indústrias. Achamos que essa pode ser nossa contribuição como setor privado na parte da educação e desenvolvimento do capital humano. E outra área de responsabilidade nossa, porque, novamente, não toda é responsabilidade do governo ou do Estado. No setor privado temos uma responsabilidade de desenvolver nossa produtividade. E nós, por exemplo, quando nossa casa matriz avalia os investimentos, o primeiro ponto que a secretária também colocou muito, temos assuntos de curto prazo para resolver? Sim, temos que fazer isso. Mas, sobretudo, também temos que ter uma visão de médio e longo prazo. Nós, normalmente, a nossa indústria avalia investimentos de aqui para 10 anos na frente. Para isso, temos que ter um certo nível de previsibilidade com as políticas públicas, por exemplo, a reforma tributária, mas também temos que olhar esses investimentos, qual vai ser o retorno que nós vamos receber. E para isso é importante, obviamente, a competitividade, a previsibilidade. E desse jeito, nós, para investimentos, não concorremos com as outras montadoras, nós concorremos contra as próprias fábricas da Toyota, no mundo inteiro, com as fábricas da Indonésia, do México, da Turquia. E nós temos que mostrar para a nossa casa matriz o nível de competitividade que temos aqui no Brasil, tanto nos assuntos estruturantes, que tem muito a ver com as políticas públicas, mas também com a produtividade que nossa própria operação tem, e que é totalmente responsabilidade de nossa empresa. Não, perfeito. O doutor Trabuco, chama o senhor o Bradesco, né, o setor financeiro é intensivíssimo em mão de obra qualificada e TI, por exemplo. Estamos falando agora de inteligência artificial, o doutor Klaus mostrou aqui 300 milhões de empregos potencialmente perdíveis. Como é que os senhores estão também se preparando? Porque uma dimensão muito grande da competitividade é ter as pessoas certas. Como é que vocês estão se preparando para qualificar para esse salto que virá, né, esse novo gap que surge aí? Não, eu acho que você traz ao debate a questão dos recursos humanos, né? Que, acima de tudo, são pessoas que movem o mundo, pessoas que se transformam. Então, com relação a toda uma política educacional que o país tem de perseguir, e é algo que se faz em médio e longo prazo, a questão que você traz é a requalificação da mão de obra atual. Eu tenho uma certa inquietude, porque a digitalização, todo esse processo, ele reduz os empregos. E nós talvez não tenhamos tempo de ter 50 milhões de vagas de trabalho, que é mais ou menos a população informal brasileira, nós acho que não teremos tempo de retreiná-la. Este avião nós temos de consertar durante o voo. Então, é lógico que as fronteiras da disrupção pelo digital têm de ser perseguidas, porque esse é o futuro. Mas, ao mesmo tempo, como que a gente consegue criar empregos para um estoque de trabalho já existente? E aí os investimentos em infraestrutura, em construção, é o caminho mais rápido para a gente gerar emprego para uma população que talvez nós não tenhamos tempo. Essa é uma dívida social que nós temos, mas nós temos de enfrentá-lo de uma forma. Por isso que, em termos de infraestrutura,
que é algo fundamental para discutir indicadores de competitividade, nós precisamos pensar grande. Não dá para pensar pequeno. E o mundo nos olha como um bônus. A falta de infraestrutura no Brasil, para os olhares externos do investidor, é um bônus. É um bônus que o país tem. Mobilidade urbana. Quer dizer, já é difícil imaginar a gente se conformar que um trabalhador, para se deslocar de casa ao trabalho, perca 2, 3, 4 horas, que é o que acontece em São Paulo, na Grande São Paulo. Sim. Então, nós temos de enfrentar essa questão. Mas eu não queria perder a oportunidade. A secretária trouxe 2 coisas que eu gostaria de destacar. A senhora trouxe a preocupação da sua secretaria, do Ministério, com relação ao estabelecimento de métricas. Isso é algo formidável. O que não for medido, não dá para ser avaliado. Não dá para fazer feedback a nenhum programa se nós não tivermos métricas. E isso daí, principalmente, métricas que transpõem governos, que elas passam por gerações. Os governos mudam, o país continua. Via de regra, as pessoas são mais longevas que os governos. Então, a qualidade de vida e a métrica que a gente possa passar intergovernos, ela é fundamental para dar continuidade. E não vou perder também, a senhora destacou um lado, nós perdemos a janela demográfica, o bônus demográfico. Vamos ser práticos. A Índia, que está apresentando um crescimento consistente, ela está vivendo o melhor momento da transição demográfica. E a transição demográfica, a janela se fechou quando você tem mais população inativa do que população que vai entrar no mercado de trabalho. Agora, se nós perdemos a janela demográfica, nós não podemos perder 2 janelas que estão aí. É a janela ambiental. Isso está fazendo preço. Isso faz, vamos dizer, mudança, porque é uma mudança da geração da energia sustentável. E aí nós não podemos errar em aspecto nenhum. E tem uma janela da tecnologia, deste mundo que a gente às vezes não entende muito bem, mas está transformando o setor produtivo, as nossas relações sociais, as relações humanas, assim por diante. Então, eu acho que são 2 janelas, secretárias, que a gente tem de ficar muito atento e entendê-los, compreendê-los e planejar ações táticas em direção ao futuro. Deputado, o senhor queria fazer um complemento, né? Aqui é muito fascinante tudo que está ocorrendo, né? São diferentes olhares, acho que é quase como um jogral, porque todos estamos na mesma direção, mas se complementam questões aí. Então, algumas observações bem pontuais, mas que eu acho que podem aí ajudar num rumo. Primeira questão do ensino técnico profissionalizante, a formação para o dinamismo desse mundo que nos precisa fazer incorporar muito rapidamente novas tecnologias e aprendizado. Nós temos uma questão, um avanço importante, que foi a reformulação do ensino médio, e nós queremos a rápida implantação dessa reforma. É lógico que ela precisa ser ajustada. Hoje o Ministério da Educação está fazendo as suas conformidades, mas os estados têm autonomia, municípios que já estejam mais maduros, então nós queremos avançar isso de uma forma muito significativa. E o olhar, eu não tenho dúvida, isso faz parte da nossa prioridade da frente parlamentar, é ensino técnico profissionalizante. O universitário é muito importante, significativo, mas pontuar essa questão. Segundo, disso que chamou o nosso trabuco, querido, da janela de oportunidades ambiental, né? Vou contar um caso, porque a gente aprende sempre, né? Nesse diálogo que nós mantivemos recentemente, há um esforço do setor de aeronáutica. O setor de aeronáutica é um dos grandes emissores de gás de efeito estufa. Os cálculos são que só na cidade de São Paulo, a operação de Guarulhos e Congonhas seja responsável por cerca de 11% do total de gases emitidos na grande São Paulo. Então tem uma relevância. E o setor está percebendo isso.
inclusive uma imposição, há metas a serem feitas. Isso vai buscar em direção ao SAF, que é Sustainable Aviation Fuel, tá certo? Ou seja, o combustível sustentável da aviação, tá certo? Vai se buscar consumir isso. Uma das rotas mais favoráveis, Trabuco, para fazer esse combustível, que vai substituir o querosene de aviação, é a partir do etanol. Não é a única, mas pode ser o etanol. Resumo, precisaremos de 400 bilhões de litros para isso. Isso, a conversão do etanol para esse combustível é 1,8. Então, você precisaria de 720 bilhões de litros de etanol. Qual é a produção mundial de etanol? 100 bilhões. Então, imagine isso. E nós podemos fazer avanço. Daqui a pouco alguém vai dizer, puxa vida, e o cuidado com o bioma amazônico e com a questão do Pantanal, sem mexer nisso. Aumento de produtividade ou avanço em áreas degradadas ou área de pastagem intensiva. O Brasil pode ser um dos grandes fornecedores disso. Então, são janelas formidáveis que aí se abrem. Mas eu quero botar mais nesse quadro, botar uma portinha, que é a da segurança jurídica, né? E aí nos parece fundamental, preservação de contratos, caminharmos no rumo, não dos investimentos públicos, que por mais que se façam, serão sempre insuficientes, mas de consolidar a experiência de concessões PPPs e consolidar as agências reguladoras. A agência reguladora é sinônimo de contrato de médio e longo prazo, como disse o Chang, que nós precisamos para poder ter esse planejamento e esse horizonte para a nossa criação de valores na nossa infraestrutura. Bom, o deputado abriu uma janela muito importante para o nosso setor e que gostamos muito, sobretudo a indústria do etanol, que é um combustível muito limpo e que nós achamos que pode ser um diferenciador muito importante, não só aqui para o Brasil, mas no mundo inteiro. Nós estamos trabalhando fortemente na introdução de novas tecnologias, precisamente no caminho da descarbonização e do meio ambiente, que vou repetir, é um fator importantíssimo dentro desse plano de competitividade que nós temos que desenvolver para o Brasil. E falando de etanol, novamente, um combustível muito limpo, tem uma indústria muito forte que contribui com geração de emprego aqui no Brasil e que não uma jabuticaba como todo mundo pensa. O desenvolvimento dessa tecnologia e desse combustível está pegando muita força em outros mercados, por exemplo, na Índia, na Indonésia. E aí o Brasil tem um potencial gigantesco de estar na frente dentro desse processo de descarbonização, sobretudo na indústria automotiva. E a segunda janela importante nesse processo também de descarbonização, e onde o Brasil pode também pegar uma posição relevante, é o que nós chamamos de last man standing. Claramente o hemisfério norte está caminhando muito forte no processo de eletrificação dos veículos. Mas, vamos ser sinceros, o processo de eletrificação vai ser um processo longo, onde as tecnologias que atualmente ainda estão rodando no mercado, tá bom, no hemisfério norte vão caminhar mais rápido, mas nos países emergentes vão continuar. E vamos lembrar que o parque circulante dos veículos no hemisfério norte é gigantesco e também tem a tecnologia antiga. Então, nossa oportunidade de exportar aqui do Brasil partes e componentes para esse mercado que está rodando em outros países do mundo é uma oportunidade gigantesca. Então, esse processo de descarbonização e de meio ambiente tem duas oportunidades muito importantes para o Brasil e, obviamente, para conquistar mercados fora, para exportar, temos que ser mais competitivos. É interessante que você fala que a Toyota tem um pouco de uma visão diferente de outros segmentos do setor automotivo, né? E vocês acreditam mais no modelo híbrido do que no carro totalmente elétrico, né? Talvez o racional possa ser... Acho que não sei se todo mundo assim entende, mas os Estados Unidos, por exemplo, todo mundo quer um pouquinho da sua indulgência e quer o seu carro elétrico, sem pensar talvez que ele tenha sido alimentado por uma fonte fóssil, né? Então, qual é o racional de vocês também um pouco aí sobre isso? Nosso racional parte primeiro do propósito. Às vezes nós ficamos muito no debate da tecnologia, etc. Mas o propósito primeiro é descarbonizar. E para descarbonizar você tem muitas rotas tecnológicas.
que van desde vehículos híbridos, híbridos flex utilizando etanol, vehículos plug-in hybrid que van para tomada, vehículos elétricos, até células de combustível utilizando hidrogênio. Nossa visão é que, dependendo das características do país, estamos falando matriz energética, que no caso do Brasil tem o etanol, infraestrutura, a rede de recargas ainda não está pronta aqui no Brasil para receber outras tecnologias, e, sobretudo, acessibilidade para o consumidor. São os 3 fatores que vão determinar qual vai ser a melhor rota tecnológica nesse processo ou com esse propósito de descarbonizar. Nós achamos que, dentro desse contexto, o híbrido flex é a melhor solução. Negamos as outras rotas? De jeito nenhum. Cada uma delas tem um propósito dentro desse quebra-cabeças de descarbonização. Não, perfeito. Acho que agora a gente... Secretária, posso pegar o microfone, Luciano? Que assim, o Trabuco me fez a réplica, agora eu vou fazer a tréplica. Mas eu gostei muito do que você falou sobre as métricas. Isso tem sido algo que a gente tem trabalhado intensamente. Agora, o monitoramento disso é que eu acho que não pode ser só governo, nenhum governo. Porque eu acho que o papel para acompanhar o que vai ser o futuro de um país, né, o que o Rafael falou da missão, né, e eu estava aqui pensando, eu acho que foi a parte que eu mais gostei da fala do Cláudio, foi quando ele coloca lá o que é necessário, e alma vem em primeiro lugar, que é a missão. Sem alma e coração, né, sem a paixão e a missão andando juntos, você vai colocar o cérebro, o músculo trabalhando para coisa errada. Não vai ter resultado. Então, é muito importante a gente fazer todo esse esforço, e é um esforço muito inovador de trazer toda essa metodologia, o modelo lógico para dentro do planejamento governamental e fazer com que, daquele conjunto, a gente vai ter 80 e tantos programas, vamos ter 35 estratégicos, vamos ter mais indicadores, selecionar daquilo lá o que realmente atravessa qualquer preferência ideológica, porque combater a fome, né, acabar com a fome, ter boa educação, ter um país descarbonizado, isso agora é até um impositivo, é uma tendência global. Isso pode lutar contra, vai ficar para trás. Então, essas coisas têm que ser selecionadas, mas o papel de monitorar e acompanhar e cobrar dos governos é da sociedade, né? Porque o governo está lá pela sociedade. Então, a gente tem, obviamente, uma área interna, nós temos relatórios trimestrais, vamos abrir para a internet, vamos fazer boletim, a área do FIR, que é a área de monitoramento e avaliação, vai fazer ex-post a avaliação das principais políticas, integrando o orçamento, planejamento e a parte de avaliação, que é o ideal. Mas se a sociedade não estiver participando disso, dizendo é isso que nós queremos, são essas 5 coisas que nós queremos, não vai acontecer, né, deputado? Porque o Congresso também tem milhões de pautas e acaba sendo reativo. Todos são, de certa medida, né? Como dizia a Mafalda, aquela grande filósofa argentina, a urgência toma conta do que é importante. A gente não faz o que é importante, tem que fazer o que é urgente, e o importante fica para trás. Então, lembrar do que é importante é fundamental. E o papel da sociedade no acompanhamento do que foi planejado, Luciano, é mais importante ainda. A mídia também tem seu papel nisso. Eu ia falar, né, que é a meia culpa da mídia. A mídia precisa comunicar isso de maneira mais clara também. Isso, né? Isso. E 20 anos atrás, o acompanhamento sobre o fiscal era muito mais reduzido, né? Assim, é uma expressão esquisita. Mas era muito menor, o interesse era muito... Nós fomos educados para isso. E eu acredito muito nesse papel pedagógico de ir trazendo os temas e, daqui a 20 anos, poder olhar e dizer assim, não, olha lá, o jornal está cobrindo o planejamento, quais são as metas, como é que se desenvolver e o que tem que acontecer nos próximos anos. Então, esse papel aí é fundamental. Eu acho que de todos nós aqui é um papel do governo, mas também é um papel da sociedade e dos meios de comunicação. Acho que a gente pode ter um papo depois aqui do painel, secretária, que eu acho que isso é muito legal. Eu queria, talvez, encaminhando para a gente para o final do painel, mas a gente falou aqui de urgência, a secretária trouxe de urgência, e talvez o tema mais urgente do mundo hoje são as mudanças climáticas e o desafio de fazer essa transição para uma economia verde. Então, eu queria pedir, talvez, as considerações dos senhores, né, porque o Brasil parece estar numa posição muito confortável e dá um certo medo também da gente perder um bonde como esse, que a gente parece ter uma vantagem
comparativa, que não é competitiva, é enorme, né? Mas, assim, eu queria entender como é que a gente pode, de fato, transformar esse potencial do Brasil nesse diferencial competitivo. E deixo aberto para os senhores se organizarem nas respostas. Eu vou começar aqui e revelar um pouco como é que está particularmente o debate sobre o mercado de carbono, né? Nós temos uma proposta de legislação que foi feita originariamente pelo deputado Marcelo Ramos, tá certo, que tinha um mérito importante. Ela avançou, há um parecer, foi tratada numa comissão, foi relatora a deputada Carla Zambelli, nós chegamos quase a aprovar e está maduro para andar. Mas há algumas dúvidas aqui que eu quero revelar, porque aqui nós temos pessoas, nós vamos ter um painel específico sobre isso à tarde, então isso vai ganhar mais profundidade, mas todos aqui têm observações e convivência. 3 questões estão nos preocupando ali. Primeiro, como você faz para criar um mercado, mas reconhecer iniciativas que já existem. São importantes. Por exemplo, uma das, no Brasil, mais inovadoras que nós temos, são CBIOS. Acho que boa parte aqui registra. Nós instituímos uma política chamada Renova Bio, para os biocombustíveis. Na medida que se produz os biocombustíveis, eu estou me referindo particularmente ao biodiesel e ao etanol, as unidades produtoras se creditam de CBIOS, porque as distribuidoras são obrigadas a adquirir os combustíveis, tá certo? Então, isso tem um mercado, hoje gira na B3, tá certo? Então, como é que esse mercado vai incorporar a questão dos CBIOS, que são muito interessantes. Há uma metodologia, por exemplo, não há um padrão para as usinas de produtoras de etanol. Cada uma tem um indicador próprio. Como é que foi calculado? Em virtude das características de desde a produção agrícola até a eficiência industrial, até o sistema de transporte. Isso tudo tem uma matriz, estava aqui a presidente da Embrapa conosco, a Silvia, que é o Renova Calc, desenvolvido por uma unidade da Embrapa e auditado pela ANP. Então, é uma coisa muito bacana. Como é que vai se incorporar isso? Segunda questão, e aí nós temos uma dúvida, e uma polêmica, e uma escolha por fazer. Por exemplo, nós temos critérios muito rigorosos no nosso Código Florestal. 20% das propriedades no Sul-Sudeste são destinadas à área de preservação. Isso chega na Amazônia a 80%. No mercado institucional de carbono internacional, só se reconhece o chamado conceito de adicionalidade. Então, quando nós fazemos isso, cumprir regras rigorosas, isso no mercado nada vale. Só vale se você fizer 21. Aí o 1, você pode mensurar isso e ser acreditado. Outros países que têm o 0 de reserva legal, tá certo? Se fizerem 1, serão creditados de 1. Então, isso está impondo um desafio, porque as metas poderiam ser reconhecidas de uma forma, nós estamos debruçados. Aquilo que será compulsório, voluntário, aquilo que é o critério de adicionalidade. E uma terceira questão importante é como é que isso vai dialogar com políticas de incentivos públicos. Então, eu estou contando porque essa questão do mercado de carbono, ao lado de outros esforços, como na área do biocombustível, serão um pouco basilares para que o Brasil tenha ferramenta para entrar na sustentabilidade econômica do compromisso ambiental. Bom, eu diria que mais do que o ambiental, que obviamente descarbonização é uma mega tendência, é o ASG, né? E nisso eu acho que o Brasil hoje está colocado de uma maneira muito alinhada com essa pauta internacional, do ambiental, mas também do social, né? Não é possível você... e isso também é, no mundo ocidental, algo que tem tido e parte do mundo oriental que tem tido bastante espaço. Não só a questão ambiental, mas de equidade. Porque, de novo, os talentos estão distribuídos de maneira aleatória, independentemente de raça e de gênero. Então, a incorporação, você ter empresas mais diversas, ter governos mais diversos, com mais lideranças, que espelhem melhor a composição demográfica do Brasil,
do país, isso também é muito importante. Do ponto de vista, isso vale, o que eu vou dizer agora vale tanto para meio ambiente quanto para as pautas identitárias, é que você tem que ter instrumentos para fazer isso. Não vale ser só bonito e, né, chamar, dizer, fizemos uma política assim, tanto para o verde quanto para gênero, por exemplo. Né? Tem muito greenwashing, gender washing, né, nas políticas de empresas e de governos. Mas algumas questões podem ser muito importantes. Por exemplo, o crédito. Né? O crédito é um instrumento que pode, não estou falando só dos subsídios, mas diversos desenhos que podem fazer com que você acelere a descarbonização, você crie incentivos para uma descarbonização mais rápida e também para redução de desequilíbrios. O BID tem um estudo que mostra que o gap entre homens e mulheres para pequenas e médias empresas é de 5 bilhões de dólares, o gap de crédito, de acesso. Então, quando você dá mais crédito, você permite que esse gap se reduza, você tem mais investimentos, você tem mais emprego, tem mais renda, especialmente pequenas e médias empresas. Então, isso é um componente importante. Hoje de manhã, está tomando posse agora, está tendo uma reunião da Câmara, da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que faz, né, as diretrizes para os fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, são, acho que, 27 bilhões em fundos, mais ou menos, ação não orçamentária, né? Não é orçamento, é não orçamentário. E amanhã a gente tem também a posse do Conselho do Fundo Nacional, do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que é desses tipos de fundo, é o maior fundo, acho que está em 12 bilhões, mais ou menos, e que tem um papel muito importante para fomentar a inovação, diversos setores, inclusive na indústria, metade é fomento, metade é crédito também. Então, eu acho que essa discussão, ela deve ser uma discussão sem volta, a discussão dessas transversalidades que, para nós, elas serão pautas transversais nas políticas públicas do PPA, mas também são pautas que estão sendo incorporadas no setor produtivo de uma maneira muito rápida, e que é ótimo porque as coisas vão convergindo. A gente, quando vai incorporando isso, vê que tem uma convergência dessas pautas, porque ali na frente, inclusive nas nossas métricas, a gente tem que ter isso muito claro. E Trabuco, a gente tem hoje 19 formas de você fazer, quando eu falei regionalização, ou métricas regionalizadas, a gente tem 19 formas, não só a territorial. Por exemplo, a gente tem por bioma. Então, metas para desmatamento, a gente quer ter pelo bioma da Amazônia, bioma do Cerrado e outros, Pampa, né? Outros biomas brasileiros. A gente tem por bacia hidrográfica. Nós desenvolvemos 19 formas diferentes de você fazer essa métrica. Eu acho que já é palavra final, então eu queria agradecer e dizer que a gente está à disposição para discutir essas e outras pautas, mas sempre com esse objetivo de pensar o Brasil para frente. Doutor Chagas, o senhor quer fazer também? Só nesse assunto ambiental, são duas oportunidades para o Brasil. A matriz energética brasileira é uma das mais limpas do mundo. Falei muito sobre etanol. O Brasil claramente está na frente e eu acho que nós podemos explorar isso com outras regiões. Já falei um pouco que a Índia, a Indonésia, alguns países da Ásia ainda estão explorando essa rota tecnológica. E o Brasil pode tomar essa liderança exportando tecnologia, por exemplo. E um segundo fator importante, pesquisa e desenvolvimento. No caso do Brasil, nós estamos fazendo um projeto, por exemplo, com a Hytron, a Raizen, a Shell, para produzir hidrogênio a partir do etanol. Então, imaginem essa combinação quase perfeita do ponto de vista ambiental, que em um futuro pode se convertir em uma energia para os carros. Nós temos já carros movidos a células de combustível que utilizam hidrogênio, e a emissão desses carros é água. Então, esse é outro potencial que estaria baseado em um investimento maior em pesquisa e desenvolvimento. Perfeitamente, doutor Trabuco. Coube o senhor, então, fazer o comentário final e amarrar. Não, eu quero agradecer o convite, mas eu quero agradecer principalmente os colegas aqui, de estar ao lado de vocês nessa reflexão, né? O ganho, os rotores desse aumento da competitividade é moto perpétuo. Isto é uma rosca sem fim. E tem de ser assim, porque se nós quisermos dar saltos, nós temos, na verdade, de ser competitivos. Quando você traz a questão do hidrogênio verde,
essa integração com o etanol, que no fundo é a transformação da água em um combustível, quais países ou regiões do mundo teriam condições de fazê-lo com o nosso custo de produção? Seremos competitivos. Então, acho que essa transição da energia de uma sociedade descarbonizada ou com menor densidade é um indicador de ganho de produtividade do Brasil. E eu volto a, vamos dizer, ficar muito feliz quando você fala realmente das métricas, né? O mundo tem índice de Gini, tem o índice das bolsas de valores, tem os indicadores sociais, tem vários indicadores que, numa fórmula matemática, pode provar se eu evoluir no índice educacional em qualquer setor da atividade. Agora, tem um indicador que seria muito bom que nós colocássemos como um alvo. É o Brasil voltar a ser investment grade. O que oneraria o investment grade? Dívida externa, não temos. Residual. A dívida interna é manejável, o arcabouço fiscal dá um direcionamento a ela. A dívida social, nós temos uma dívida social e que tem de ser resgatada. Dúvida interna, a força das instituições, elas mitigam as dúvidas internas, a força das instituições. Então, chegar ao investment grade pode ser um grande passo para quê? Para o custo de captação. Um país que é investment grade, aunque não seja, está nos indicadores, né? Não investment grade, uma empresa AAA do Brasil, ela vai pagar dólar mais 8, 8,5. Enquanto que uma empresa AAA em outros países, que são investment grade, é menor. É só comparar o Brasil com o México com relação ao custo de capital. Então, obrigado por estar com vocês aqui. Com isso, a gente encerra o nosso painel. Agradecemos muito pela paciência, pelas grandes falas, as grandes intervenções. A gente espera que esse motor da competitividade siga girando e temos aí um novo ciclo para poder renovar essas esperanças e essa concretude da economia brasileira. Muito obrigado, pessoal.